A CPAD convida a todos para a 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, Mato Grosso. Plenárias, seminários e workshops de 15 a 18 de outubro no Grande Templo das Assembleias de Deus. Avenida Historiador Rubens Mendonça, sem número, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 1. Fundamentos bíblicos para relacionamentos saudáveis. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria e uma felicidade poder compartilhar a palavra de Deus com você, principalmente tratando-se da lição de jovens do 4º trimestre. A primeira lição tem como título Fundamentos Bíblicos para Relacionamentos Saudáveis. Esta lição, como todas as demais, está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro, Deus viu que não é bom que o homem viva sozinho. Segundo, fundamento dos relacionamentos saudáveis. Terceiro, princípios para se estabelecer relacionamentos saudáveis. Já deu para ver pelos títulos que a proposta é falar de relacionamentos saudáveis. E a proposta fundamental é descrever os relacionamentos saudáveis a partir da perspectiva cristã, da perspectiva evangélica, da perspectiva das Sagradas Escrituras. Isto porque, dentro do pensamento moderno, há muitas descrições de como o indivíduo pode ter um relacionamento saudável e manter esse relacionamento saudável dentro da sua comunidade. Mas as ciências, como a sociologia, a psicologia, a antropologia e outras ciências humanas que cuidam e tratam do relacionamento humano, elas sempre têm uma perspectiva humanista a partir do horizonte do próprio homem. As nossas lições, entretanto, utilizam-se também da argumentação da filosofia, da psicologia, da antropologia, da pedagogia, mas o seu fundamento, princípio principal é a palavra de Deus. Por isso mesmo, nós observamos no tópico de número 1 que Deus viu que não é bom que o homem viva sozinho. O objetivo principal desta lição é descrever os fundamentos teológicos dos relacionamentos cristãos a partir da criação do homem. Algo que você precisa descrever para os seus alunos é que Deus criou o homem e este homem, portanto, é distinto dos demais seres da criação devido à imagem de Deus que está sobre o homem. Esta imagem, portanto, o constitui pessoa e o reflexo desta imagem é o próprio Deus. Deixa-me lhe dizer uma questão, porque, professor, provavelmente você tenha na sua sala jovens que estudam filosofia, que estão dentro das universidades, que possuem uma perspectiva diferente da evangélica. Dado o conceito do niilismo, que é uma filosofia fundamentada, baseada nas obras de Nietzsche, Nietzsche tem como referência dentro do niilismo apenas o próprio homem e o desapego a toda e qualquer tradição, principalmente se esta tradição tem como foco ao próprio Deus. Nós cristãos explicamos a humanidade do homem e a natureza do próprio homem a partir da imagem de Deus. Deste modo, portanto, nós temos um referencial para falar e explicar acerca do homem que está para além
do próprio homem. É o que se compreende como pensamento metafísico, como pensamento ontológico. O próprio Descartes, na modernidade, ele disse que ele era um ser imperfeito, mas que, no entanto, ele tinha uma ideia de perfeição. Isso ele disse na sua obra Discurso do Método. E ele disse: eu sou um homem imperfeito e tenho a ideia de perfeição, de onde me advém esta ideia, já que a perfeição não está em mim porque eu sou imperfeito? Ele diz: essa ideia vem, portanto, de Deus, vem meta-histórico, vem para além do humano. Então, a concepção cristã, ela sempre se refere aos seus relacionamentos dentro da perspectiva do próprio Deus. No entanto, a partir da filosofia moderna, Deus será, portanto, abandonado, Deus será, portanto, expulso dentro das explicações da natureza e do próprio ser humano, e a partir daí o homem servirá como referencial de si mesmo para estabelecer seus próprios valores, aquilo que Nietzsche defendeu muito bem como humanismo e depois filósofos posteriores a Nietzsche fizeram. Nossa perspectiva evangélica, no entanto, é o próprio Deus como referencial daquilo que nós devemos ser e viver. Todavia, Deus vive numa realidade que não é nossa e cuja natureza não é nossa, mas cujos atributos comunicáveis ou morais nós também podemos participar, como diz a Bíblia, que o homem foi feito em verdadeira justiça e santidade, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 24. Nessa perspectiva, portanto, nós falamos do homem a partir da imagem moral e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, se tivermos que tomar como referencial daquilo que o homem ser, daquilo que o homem deve viver e daquilo que o homem deve falar, apoiar ou condenar, nós os temos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que como Deus que era, nos mostrou quem Deus é e como homem nos revelou o tipo de humanidade que devemos viver. Nesse aspecto aqui, na primeira lição, você precisa apresentar, portanto, que a criação do homem, depois de Deus ter criado o homem e ter apresentado os seres irracionais ao homem para que o homem desse a eles um nome, não lhe foi encontrado um ser que pudesse comunicar e desfrutar com o homem tudo quanto que ele era e todas as bênçãos que Deus havia lhe concedido. Daí a razão pela qual Deus criou a mulher, da mesma natureza com o homem, com a mesma igualdade com o homem, pertencendo igualmente a Deus com a mesmíssima imagem. E assim se sucede, começa o tipo de relacionamento humano com outro ser que lhe é semelhante. Nesse aspecto, portanto, Deus é um ser relacionável, porque Deus já se relacionava, segundo a revelação da Sagrada Escritura, em íntima e plena comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, e deseja que também vivamos em comunhão um com os outros. Quando se fala, portanto, do relacionamento com Deus, é diferente do relacionamento com a criação. O relacionamento com Deus se dá em inteira comunhão de personalidade, comunhão correspondente, onde a imagem de Deus reflete o próprio homem e o homem reflete essa imagem de Deus, sem contudo ele ser um ser divino, mas um ser humano como tal. Mas no relacionamento com a criação, nós temos duas coisas. Primeiro, o sentido de distinção. O homem é distinto das coisas criadas. E segundo, de preservação. O homem deve preservar a criação que Deus entregou a ele como dever e responsabilidade humana. E, no entanto, o homem não se confunde com a criação. Terceiro, Deus não apenas estipulou o relacionamento com ele,
o relacionamento com a criação, mas também o relacionamento com o outro, formando assim uma identidade e solidariedade. A nossa identidade é formada também com base do outro que nos é diferente, e por sermos diferentes, portanto, devemos ser solidários. E é este relacionamento que nos coloca, portanto, irmanado dentro do mesmo contexto. Quando o famoso poeta John Donne disse que ninguém é uma ilha, mas todos nós fazemos parte do continente, ele estava querendo afirmar com essa frase das suas Meditações 17, que tudo que acontece a um acontece de igual modo ao outro, que os sinos que ele ouvia na catedral tocando, anunciando um velório, era na verdade um sino que tingia a favor ou contra os que estavam vivos, porque não era um alerta para o morto, mas era um alerta para o vivo. E assim, portanto, nos sentimos irmanados. O que acontece a um, acontece necessariamente a outro. E nós somos igualmente responsáveis pelo outro, como o outro também é responsável por mim, porque todos fazemos parte da mesma humanidade. No tópico 2, fundamento dos relacionamentos saudáveis, nós destacamos aqui 3 coisas. Primeiro, o amor fraterno, como aparece em Romanos 12, 10. O amor fraternal é aquele tipo de amor que nós vivemos em comunidade. É o amor que me faz, portanto, alegrar-me com os que estão alegres e entristecer-me com os que estão tristes. Esse amor fraternal é aquele amor que nós desfrutamos dentro do nosso convívio pessoal. O amor agápico, na verdade, ele já se apresenta de modo diferente. O amor agápico é aquele amor que se apresenta dentro das Escrituras com o mesmo tipo de amor que Deus tem por Cristo e Cristo por Deus. E é o mesmo tipo de amor com o qual o Senhor nos amou. Este amor agápico é o amor do novo mandamento. A lei dizia, reforce isso para o seu aluno, que a lei nos dizia claramente que eu deveria amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando se diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, significa que eu sou referência para esse amor, no sentido de que aquilo que eu quero de bom para mim, eu devo querer também para o outro. Mas acontece que o nosso amor, ele é egoísta por causa da nossa autopreservação, por causa do nosso desejo em salvar-nos a nós mesmos. Obviamente, em situações de perigo, nós primeiro cuidamos de nós para depois cuidar do outro. Mas o mandamento que Jesus Cristo nos ensina é qual? Novo mandamento vos dou, para que ameis uns aos outros conforme eu vos amei. O que significa isso? É mudado o referencial do amor. Antes, pela lei, eu amava segundo eu amava a mim mesmo. O referencial era eu. Agora, não sou mais eu, é Jesus Cristo. E como Jesus amou? Jesus amou sacrificalmente. Jesus foi em direção ao outro, sem qualquer tipo de interesse. Jesus doou-se a si mesmo a favor do outro. Obviamente que o amor humano sempre será, de algum modo, de certo aspecto, interesseiro, mas eu posso amar o outro dentro da receptividade do amor com que Cristo me amou. E nele eu posso cumprir a radicalidade do amor agápico. Então esse amor agápico, como já mostramos, ele foi ordenado por Jesus Cristo. O terceiro tópico nos diz princípios para estabelecer relacionamentos saudáveis. Destacamos 3 princípios. O primeiro dele é o respeito, que você vai encontrar a palavra respeito somente na versão da ARA, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, porque é corrigida, usará outra expressão. Então, para esse texto, seria bom que você usasse a referência da ARA. O respeito, na verdade, é um valor muito necessário ao convívio saudável e harmônico. Por meio dele, nós tanto apreciamos e reconhecemos o próximo, como também nós defendemos o direito dele à vida, o direito dele a ser sujeito da sua própria história,
à felicidade, ao trabalho, ao culto e à livre expressão de ideias. Eu devo, portanto, respeitar o direito do outro para que eu tenha também os meus direitos respeitados. Dentro de uma sociedade plural como a que nós vivemos, é o respeito e a ética que nos assegura uma convivência, onde mesmo quando alguém não concorda com as minhas ideias, eu não concordo com a ideia do outro, eu tenho respeito suficiente, não pelas ideias, mas principalmente pelo ser humano que expressa essas ideias. Segundo, a ética. Sem ética é impossível um convívio tanto na família, na igreja, no trabalho, como na sociedade. Um dos princípios da ética é muito simples. Esse princípio que já se encontra bem expresso dentro do Novo Testamento, também se encontra dentro do contexto da nossa vida, que é respeitar na ética o direito que é do outro. O meu direito termina quando o do outro começa, e assim sucessivamente. Nessa reciprocidade nós estabelecemos relacionamentos saudáveis e duradouros, porque somos pessoas éticas. E em terceiro lugar, alteridade. Nem sempre as pessoas concordarão comigo, nem sempre as pessoas concordarão com você. Noutras ocasiões, as pessoas que não concordam comigo estarão em situações difíceis, mas não é o fato de ela não concordar comigo e eu não concordar com ela, que vendo-a em dificuldade, eu utilizarei isso como uma forma de vingança. A alteridade nos ensina a sentir aquilo que o outro está sentindo. Dentro da perspectiva bíblica, a alteridade é a misericórdia em ação. Por fim, a Sagrada Escritura nos revela que o princípio de relacionamentos saudáveis está, em primeiro lugar, em manter um relacionamento com Deus. Em segundo, em manter um relacionamento com a criação. Em terceiro, um relacionamento com o outro. Esses são, portanto, os três aspectos que cada cristão deve se preocupar em seus relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a criação e relacionamento com a natureza. Em nome de Jesus, eu gostaria de agradecer a você por ser esse herói, essa heroína que vai sempre à classe da Escola Bíblica Dominical, dando aos seus alunos o melhor do que você tem e o melhor do que Jesus Cristo lhe deu. E eu lhe conclamo para que continue nessa força, ministrando a palavra de Deus aos seus alunos com autoridade, com graça e com muito amor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD.